Há algo que poucas pessoas sabem e que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a Bíblia, a história, menos, e até os acontecimentos que estão explodindo no mundo agora. Algo que esteve escondido por 1000 anos, protegido, combatido, distorcido, mas que hoje está sendo revelado diante dos seus olhos. O que você vai ouvir agora não é apenas história, é profecia. E destino é o fio invisível que conecta Abraão, Israel, Jesus e Evoque. Se você está aqui, você precisa ouvir isso até o fim menos, porque essa verdade pode transformar a sua visão espiritual de maneira profunda. O povo judeu não surgiu por acaso. Ele não nasceu apenas de uma linhagem humana, menos, mas de uma promessa eterna, pronunciada pela boca de Deus em um momento decisivo da história da humanidade. Poucos falam sobre isso. Poucos têm coragem de ir até a raiz espiritual dessa história. Porque quando você entende a origem do povo judeu pela Bíblia, algo dentro de você desperta. Você percebe que tudo o que está acontecendo no mundo, menos conflitos, nações se movendo, guerras, alianças, não é apenas política, é espiritual. E a história desse povo, o povo escolhido, separado, marcado pelo dedo de Deus, está conectada ao plano divino desde o início dos tempos. Essa verdade ficou oculta para muitos, ignorada por outros. Mas hoje, Deus está trazendo luz ao que antes estava escondido. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Deus quer te mostrar algo. A história do povo judeu se torna ainda mais impressionante quando entendemos que tudo começou com um simples chamado. Abrão não era um rei, não era um guerreiro, não era alguém poderoso aos olhos das nações. Ele era apenas um homem, vivendo sua vida, cuidando de suas responsabilidades. Até que Deus entrou em sua história com uma palavra que rasgou o comum e trouxe à existência algo eterno. A voz de Deus encontrou Abrão em meio ao cotidiano, provando que quando Deus decide iniciar um propósito, Ele não precisa da força humana, apenas de um coração disposto. E é exatamente por isso que a origem do povo judeu é tão extraordinária. Quando Deus disse: "Farei de ti uma grande nação", não havia na realidade física nada que comprovasse essa promessa. Abrão já era avançado em idade, Sara também. E a lógica humana gritava que aquilo era impossível. Mas Deus não trabalha com probabilidades. Ele trabalha com propósitos. E naquele momento, quando a promessa foi lançada, uma semente espiritual foi plantada no mundo. Uma semente que atravessaria gerações, resistiria a impérios, sobreviveria a exílios, perseguições e guerras. Essa semente carregava não apenas futuro, mas destino. Poucas pessoas percebem que, quando Deus faz uma promessa, Ele não olha para o presente, mas para o eterno. A promessa feita a Abrão não dizia respeito apenas ao nascimento de Isaque. Era uma promessa que ecoaria pela história, alcançando povos, nações e até você que está lendo isso agora. Deus estava criando um povo separado, um povo que carregaria um sinal eterno da sua fidelidade. Não seria um povo perfeito, mas seria um povo de aliança. E isso faz toda a diferença. Quando Isaque finalmente nasceu, o impossível se tornou visível. Não foi apenas o nascimento de uma criança. Foi o nascimento de um propósito. A própria existência de Isaque era uma afronta às limitações humanas. Ele representava que a história daquele povo seria marcada por milagres desde o primeiro dia. A chegada dele ao mundo era a prova de que Deus cumpre sua palavra, mesmo quando tudo parece contrário. E se você observar a linha do tempo bíblica, perceberá que cada evento na história de Israel segue esse mesmo padrão. Impossível para o homem, evidente para Deus. Jacó, filho de Isaque, carregava dentro de si essa herança espiritual, mas ainda precisava ser moldado por Deus. Sua vida foi marcada por conflitos, desafios e uma busca interior profunda. E é justamente em um desses momentos de luta que Deus o encontra
e muda seu nome para Israel. Essa mudança não foi apenas simbólica, foi profética. Deus estava dizendo: de você nascerá um povo que carregará minha identidade, meu propósito e minha história. E Israel, como nome e como nação, se tornaria a prova viva dessa aliança. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. E isso resume a própria trajetória do povo judeu. Um povo que atravessou conflitos, perseguições, dispersões e milagres. Um povo que enfrentou impérios gigantescos, reis cruéis e guerras intermináveis. Mas também um povo que viu o mar se abrir, o maná descer do céu, muralhas caírem diante de seus passos e profecias se cumprirem uma após a outra. Nada na história de Israel é comum. Tudo é espiritual. Tudo carrega a marca da mão divina, guiando seu destino. Se você observar profundamente, perceberá que cada detalhe da origem desse povo aponta para um Deus que trabalha além do tempo. Ele chama Abrão quando não havia possibilidade. Ele dá Isaque quando não havia fertilidade. Ele transforma Jacó quando não havia estabilidade. Ele forma Israel quando não havia estrutura. E ao longo de séculos, Deus continua sustentando esse povo não porque eles são perfeitos, mas porque Ele prometeu. E Deus não volta atrás em suas promessas. É impossível falar da origem do povo judeu sem reconhecer que ela é um dos maiores testemunhos da fidelidade de Deus ao longo da história humana. Mesmo quando Israel se desviou, Deus permaneceu. Mesmo quando foram levados cativos, Deus os trouxe de volta. Mesmo quando pareciam destruídos, Deus os restaurou. A existência contínua desse povo é uma pregação silenciosa ao mundo inteiro. Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. Ele guarda suas alianças, mesmo quando os homens não conseguem enxergar como. Mas por que isso importa para você hoje? Porque a história do povo judeu revela um Deus que não opera apenas no coletivo, mas também no individual. O mesmo Deus que escolheu Abrão no meio de uma terra distante é o Deus que escolhe pessoas hoje. O Deus que transformou um homem comum em uma nação é o mesmo que transforma vidas que parecem insignificantes em histórias de impacto. Entender a origem desse povo é entender que Deus se importa com detalhes, com famílias, com corações, com promessas pessoais. É entender que nada na vida de alguém que Deus escolhe é por acaso. E talvez menos apenas talvez, você esteja aqui lendo isso porque Deus quer reacender dentro de você a certeza de que Ele está no controle da história. Não apenas da história das nações, mas da sua. O mesmo Deus que guiou Israel através de desertos, guerras, exílios e milagres, é o Deus que te guia hoje. Nada foge ao seu olhar. Nada escapa à sua vontade. E assim como Ele sustentou Israel em cada geração, Ele também pode te sustentar em cada capítulo da sua vida. A jornada do povo judeu continua revelando que sua origem não pode ser explicada apenas por fatores humanos. Enquanto outras civilizações surgiam por expansão territorial, disputas políticas ou necessidades econômicas, Israel nasceu de uma palavra. Isso por si só já o separa de todas as outras nações. Sua identidade não é construída apenas em cultura ou em território, mas na voz de Deus, que ecoa desde os tempos antigos. Isso faz de Israel não apenas uma nação geográfica, mas uma nação espiritual, uma manifestação viva da promessa divina sobre a terra. Por isso, quando olhamos para a história, percebemos algo: impérios mais poderosos do que Israel desapareceram completamente, tornando-se apenas capítulos em livros de história. Babilônia, Assíria, Império Romano, Fenícios, Hititas, Filisteus, todos esses povos simplesmente deixaram de existir como identidades nacionais. Mas Israel permaneceu. Isso não faz sentido pelo olhar humano, mas faz todo sentido pelo olhar espiritual. Deus disse que eles seriam seu povo, e Ele os preservou mesmo quando tudo parecia perdido. Imagine o impacto disso. Um povo pequeno, frequentemente sem exército sólido, sem território próprio por longos períodos,
disperso entre as nações, perseguido, rejeitado, massacrado menos, mas jamais destruído. Como explicar isso? A única explicação possível é a mão de Deus. Ele mantém aquilo que ele estabelece. Ele preserva aquilo que ele promete. E a sobrevivência de Israel é um testemunho vivo de que nada pode frustrar o plano divino. Essa é uma verdade que poucos compreendem profundamente. Ao longo dos séculos, Israel enfrentou ondas e mais ondas de adversidade. Foram escravizados no Egito, oprimidos por Faraó, destinados à aniquilação. Mas Deus enviou Moisés, e através de sinais e maravilhas, ele libertou seu povo da mão mais poderosa da terra. Na época, o Êxodo não foi apenas uma libertação física, foi uma declaração espiritual ao mundo. Este é o meu povo, e ninguém toca no que eu escolhi. Essa história continua, ecoando até hoje, lembrando-nos que Deus intervém quando seus propósitos estão em jogo. O deserto, que para qualquer outro povo seria um lugar de morte, para Israel se tornou um ambiente de revelação. Ali, Deus não apenas os sustentou, mas se revelou de maneira tão profunda que nenhuma outra nação experimentou algo semelhante. Eles viram colunas de fogo, nuvens de glória, água jorrando de rocha, pão caindo do céu. O deserto deveria destruí-los, mas Deus o transformou em sala de aula espiritual. Isso nos lembra que Deus usa os lugares de dificuldade para forjar identidade, fé e propósito, tanto para eles quanto para nós. Quando finalmente chegaram à terra prometida, a terra que Deus jurou a Abrão, algo ainda maior começou a se desenrolar. Israel não estava simplesmente ocupando um território, estava cumprindo uma promessa escrita nos céus. Cada fronteira, cada vitória, cada passo naquela terra carregava um significado espiritual profundo. Cidades caíam não pela força das armas, mas pela obediência ao comando divino. E isso mostrava que Israel não era uma nação construída pela força humana, mas pela fidelidade sobrenatural de Deus. Com o passar dos séculos, Israel experimentou momentos de glória e de queda. Reis foram levantados, profetas foram enviados, templos foram construídos e destruídos. Mas em cada detalhe, a mão de Deus continuava conduzindo a história. Mesmo quando o povo falhava, mesmo quando se afastava do caminho, Deus levantava homens e mulheres para lembrar. Los da Alien. Essa dinâmica revela um Deus que não desiste. Um Deus que permanece mesmo quando o coração humano vacila. Essa é uma das marcas mais profundas da identidade de Israel. E ainda assim, apesar de toda essa trajetória, o propósito final de Deus para Israel não se limitava apenas à sua história particular. Havia algo muito maior sendo preparado. Algo que mudaria não apenas a realidade de Israel, mas de toda a humanidade. Cada profecia, cada guerra, cada promessa, cada sinal estava apontando para alguém específico: o Messias. E isso faz da história de Israel a espinha dorsal do plano de salvação que Deus estava escrevendo para o mundo inteiro. É por isso que Jesus não veio de qualquer povo. Ele veio de Israel. Ele veio da linhagem de Abraão, de Isaque, de Jacó, da tribo de Judá, da casa de Davi. Nada disso foi coincidência. Deus estava preparando uma linha genealógica que atravessaria séculos, resistiria a perseguições e sobreviveria a exílios, apenas para que, no tempo certo, o Messias pudesse nascer exatamente onde e como havia sido profetizado. Isso mostra que Deus trabalha com perfeição absoluta, mesmo quando os homens não conseguem enxergar o quadro completo. E aqui está algo que talvez você nunca tenha pensado. Se Deus foi capaz de alinhar séculos de história, mover reis, reinos, guerras e nações, apenas para cumprir suas promessas para Israel, imagine o quanto Ele pode fazer na sua vida para cumprir aquilo que te prometeu. A fidelidade dele não muda. O caráter dele não muda. A palavra dele não volta vazia. E assim como ele manteve Israel de pé, ele também é capaz de te sustentar, te renovar e te levar até o cumprimento do que declarou sobre você. A linhagem de Israel, construída
com tanto cuidado por Deus, revela algo profundo sobre o caráter divino. Ele não é um Deus de improviso, mas de propósito. Cada geração, cada filho, cada descendente foi parte de uma construção espiritual muito maior do que eles próprios conseguiam compreender. Muitos talvez viveram e morreram sem ter consciência de que faziam parte de uma promessa milenar. Isso nos lembra de que, muitas vezes, nós também participamos de planos de Deus que são maiores que a nossa própria vida. Israel é o maior exemplo disso. Um povo que carrega não apenas história, mas destino eterno. Quando olhamos para as 12 tribos de Israel, percebemos que cada uma delas representa mais do que uma divisão familiar. Elas representam diversidade dentro da promessa, multiplicidade dentro do propósito, e o reflexo de como Deus transforma uma única promessa em uma grande nação. Cada tribo tinha uma identidade, um papel, um território, uma bênção específica. Isso demonstra que Deus não trabalha com uniformidade, mas com singularidade. E essa singularidade se mantém viva até hoje, preservada pela graça divina ao longo dos séculos. É impossível ignorar como Deus conduziu Israel através de situações que para qualquer outro povo significariam o fim. A deportação para a Babilônia, por exemplo, poderia facilmente ter destruído sua identidade espiritual. Mas ali, mesmo longe de sua terra, mesmo sem templo, mesmo sob domínio estrangeiro, Israel permaneceu Israel. Eles continuaram orando, continuaram lembrando das promessas, continuaram preservando a Torá, continuaram ensinando seus filhos. Isso mostra que a verdadeira origem desse povo não está na terra, mas na aliança. E alianças divinas não podem ser quebradas por circunstâncias humanas. Os profetas também desempenharam um papel essencial nessa história. Homens e mulheres levantados por Deus para lembrar, confrontar, orientar e revelar. Eles surgiam nos momentos mais críticos, quando o povo se afastava, ou quando parecia que tudo estava perdido. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles foram portadores de mensagens que mantiveram viva a chama da esperança, mesmo em tempos de desolação. E até hoje, suas palavras continuam ecoando, mostrando que Deus nunca abandonou seu povo. Ele sempre enviou voz, direção e consolo. O retorno do exílio é uma das provas mais impressionantes da fidelidade de Deus. Nenhuma outra nação na história foi dispersa e, ainda assim, voltou para sua terra original, após dezenas de anos. Mas Israel voltou. Deus moveu reis pagãos, como Ciro e Dario, para libertar seu povo e permitir que reconstruíssem o templo. Isso mostra que Deus pode usar quem Ele quiser, como quiser e quando quiser, para cumprir seu propósito. E quando Ele decide restaurar algo, nada pode impedir. Israel se tornou a ilustração viva disso. A reconstrução de Jerusalém e do templo trouxe à tona outro aspecto da identidade de Israel: sua força espiritual. Mesmo cercados de ameaças, oposição e desânimo, eles continuaram trabalhando. Neemias liderou a reconstrução dos muros com uma determinação impressionante, mostrando que, quando Deus está no comando, a resistência não é motivo para parar, mas para perseverar. Israel, mais uma vez, mostrou ao mundo que sua história não é escrita pela facilidade, mas pela fé. Séculos depois, quando o Messias finalmente veio, ele não veio apenas como cumprimento de profecias. Ele veio como a expressão máxima da promessa feita a Abraão. Jesus não surgiu aleatoriamente. Ele veio como o filho de Davi, o filho de Abraão, o cumprimento perfeito da aliança. E mesmo sendo rejeitado por muitos, ele alterou para sempre o curso da história humana. O nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus mostram que Israel não é apenas o início de uma história, mas o centro de um plano divino que alcança o mundo inteiro. A rejeição de Jesus por parte de Israel não invalida a promessa. Pelo contrário, faz parte do mistério da redenção. A Bíblia nos mostra que mesmo essa rejeição Deus usou para abrir portas para as nações.
E ainda assim, ele prometeu que Israel será restaurado espiritualmente no tempo determinado. Isso revela que o propósito de Deus é tão profundo que consegue incluir até as falhas humanas em seu plano perfeito. Nada surpreende Deus. Nada o impede. Ele transforma até rejeições em caminhos de salvação. Com o passar dos séculos, Israel continua enfrentando perseguições e destruição. O Império Romano dispersou o povo por todas as partes da terra, buscando eliminar sua identidade nacional. E ainda assim, onde quer que fossem, os judeus continuavam sendo judeus. Eles mantinham sua fé, seus costumes, sua língua, sua esperança. Isso por si só é um milagre. Um povo espalhado entre as nações, sem terra, sem governo, sem exército, mas que nunca perdeu sua identidade. Nada no mundo explica isso, exceto a mão de Deus. E talvez o maior sinal desse milagre seja o que aconteceu em 1948, quando Israel voltou a existir como nação após quase 2000 anos de dispersão. Isso é absolutamente inédito na história mundial. Nenhum outro povo desapareceu de sua terra por tantos séculos e voltou a se estabelecer exatamente onde estava. Mas Israel voltou, porque Deus disse que voltaria, porque Deus prometeu que reuniria seu povo. E quando Deus fala, a história obedece. Esse evento não é apenas político, é profético. É Deus movendo as peças do tempo. Quando olhamos para o início da jornada de Abraão, percebemos que Deus não estava apenas iniciando a história de uma família, mas o nascimento espiritual de um povo que influenciaria séculos de fé e profecias. Cada palavra dita por Deus, naquele chamado, carregava o peso de um destino eterno, porque Abraão não caminhava apenas para um novo território. Ele caminhava para dentro de uma promessa invisível. A terra que seus olhos viam não era apenas geográfica, era profética. E ainda que ele não compreendesse completamente, cada passo que dava registrava, no mundo físico, uma realidade que já havia sido decretada no céu. Assim nascia o fundamento do que viria a ser Israel. A grandeza dessa promessa fica ainda mais evidente quando entendemos que nada na vida de Abraão o qualificava naturalmente para se tornar o pai de uma nação. Ele não era rei, não era guerreiro, não era nobre. Era apenas um homem comum, vivendo sua rotina, até que a voz de Deus o interrompeu com uma missão impossível aos olhos humanos. Esse contraste revela algo profundo. O povo judeu não nasceu de poder humano, mas da escolha soberana de Deus. A origem de Israel não é um acidente histórico, mas um ato intencional do Criador, que decidiu levantar um povo para carregar sua luz entre as nações. A conexão entre esse povo e a terra de Canaã também foi estabelecida desde o início, como parte inseparável da aliança. Quando Abraão caminhava por aquela terra, Deus dizia: "A tua descendência darei esta terra." Era como se cada porção de solo estivesse sendo consagrada pelo seu simples caminhar. Durante séculos, reinos tentariam ocupá-la, conquistá-la ou destruí-la, mas a promessa permanecia. A origem do povo judeu está tão ligada àquela terra que separar Israel de Canaã é tentar arrancar páginas inteiras da história bíblica. É um vínculo espiritual antes de ser político. A mudança de nome de Abrão para Abraão representa um ponto crucial nessa narrativa. Deus estava ressignificando sua identidade para alinhar o homem ao destino que lhe havia sido dado. O nome anterior carregava sua história passada. O novo nome carregava a promessa futura. Assim acontece também com o próprio povo judeu. Sua existência sempre esteve ligada mais ao propósito divino do que às circunstâncias humanas. Abraão se tornou o pai de uma multidão, antes mesmo de ser pai de um único filho, mostrando que a promessa veio primeiro e a manifestação veio depois. Esse é o padrão de Deus com tudo o que ele faz. A aliança marcada pela circuncisão estabeleceu Israel como um povo separado, distinto, chamado para viver uma relação especial com Deus. Aquela marca física
não era apenas um ritual, mas uma lembrança viva de que eles pertenciam ao Senhor. Mesmo em tempos de desobediência, confusão ou exílio, essa marca reforçava a identidade deles como povo da promessa. A origem do povo judeu é construída sobre pactos e não sobre conveniências, enquanto muitos reinos surgem e desaparecem ao longo da história. Israel permanece, porque sua existência é sustentada por uma aliança eterna, não por estratégias humanas. A promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão revela o propósito global do povo judeu. Israel não nasceu para ser um povo isolado, mas um canal através do qual Deus revelaria seus caminhos ao mundo. A lei, os profetas, os salmos, os princípios espirituais e, finalmente, o Messias. Tudo viria através desse povo escolhido. A origem de Israel aponta para uma missão muito maior do que sobrevivência ou identidade cultural. Aponta para um plano de redenção que alcançaria todos os povos. A história do povo judeu é, desde o início, uma história missionária. O nascimento de Isaac reforça o caráter sobrenatural dessa história. Sara, estéril e já avançada em idade, se torna mãe contra toda lógica. E isso não é um detalhe, é o próprio coração da narrativa. O povo judeu nasceu como milagre. Desde o primeiro dia, sua existência desafia estatísticas, expectativas e limites humanos. Isaac representa a confirmação de que aquilo que Deus promete, ele cumpre, não importa o tamanho do obstáculo. O milagre da sua concepção ecoa ao longo de toda a trajetória de Israel. Um povo que sempre sobreviveu de forma inexplicável, mesmo diante de ameaças que pareciam definitivas. A experiência de Jacó, especialmente o momento em que seu nome é mudado para Israel, simboliza o nascimento espiritual da nação. O nome Israel não veio em momento de festa, mas de luta. Jacó lutou com o anjo, lutou consigo mesmo, lutou com seu passado, e naquele encontro, sua identidade foi transformada. Isso descreve perfeitamente o próprio povo judeu. Um povo que luta, resiste, persiste e sobrevive. A origem do nome Israel carrega em si a profecia da sua história, menos um povo que enfrentaria guerras, exílios e perseguições, mas que continuaria existindo, porque Deus o sustentaria. As 12 tribos formadas pelos filhos de Jacó são o início da estrutura da nação de Israel. Não foram escolhidas por mérito, força ou talento, mas porque representavam a continuidade da promessa. Cada tribo carregava um papel dentro da história espiritual da nação, e juntas formavam o esqueleto do povo escolhido. A formação dessas tribos mostra algo importante. Deus constrói promessas a partir de pessoas imperfeitas. Os filhos de Jacó tinham falhas, conflitos e rivalidades, mas Deus ainda assim os usou para dar forma ao povo que carregaria seu nome. Isso revela que a origem do povo judeu não é baseada em perfeição, mas em propósitos divinos. Quando observamos toda essa linha de eventos, o chamado, a promessa, o pacto, o milagre, a mudança de nome e a formação das tribos, entendemos que a origem do povo judeu não é apenas histórica, mas profundamente espiritual. Nada foi obra do acaso, nada nasceu de movimentos políticos improvisados. Tudo foi estabelecido por Deus desde o início. A história de Israel começa com uma promessa e permanece sustentada pela fidelidade dessa promessa. E quando olhamos o mundo atual e vemos Israel novamente no centro das atenções, percebemos que essa história ainda está sendo escrita diante dos nossos olhos, exatamente como Deus declarou milhares de anos atrás. O chamado de Abraão marca um divisor de águas na história espiritual da humanidade, porque naquele momento, Deus não estava apenas convidando um homem a sair da sua terra, mas iniciando a formação de um povo que ainda não existia. A ordem sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não representava apenas uma mudança geográfica, mas um rompimento com tudo o que significava
segurança humana. Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia quem estava chamando. E quando um destino é guiado pela voz de Deus, até o desconhecido se torna parte da promessa. Ali começava a nascer, de forma invisível, a base espiritual de Israel. Quando Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, essa promessa não poderia ser compreendida de forma natural. Abraão era apenas um homem, sem filhos, casado com uma mulher estéril e vivendo em um mundo cheio de tribos já estabelecidas. Mesmo assim, Deus decidiu começar algo completamente novo. A promessa incluía bênção, proteção e multiplicação, mas sobretudo, propósito, ou povo. Judeu não surgiria simplesmente por laços de sangue, e sim por um decreto divino. Tudo o que envolveria Israel, desde sua formação até sua missão espiritual, brotaria dessa aliança sobrenatural. A terra prometida, Canaã, também fazia parte desse chamado inicial. Não era apenas um território físico, mas um palco profético, onde a história da redenção seria revelada ao mundo. Cada passo de Abraão naquela terra, que ainda não lhe pertencia, tinha valor simbólico. Ele estava andando pela promessa antes de vê-la cumprida. Israel não seria apenas um povo escolhido, mas um povo com destino geográfico definido por Deus. A relação entre o povo e a terra não nasce de política ou de conquista, mas de pacto. Essa conexão acompanha a nação judaica até os dias de hoje. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele estava declarando que a identidade daquele homem agora carregava um destino maior do que sua própria vida. Pai de multidões não era apenas um título bonito, mas uma profecia sobre o que Deus faria através dele. O povo judeu nasce de uma mudança de identidade espiritual, de um processo em que Deus redefine quem a pessoa é antes mesmo de cumprir a promessa. Essa mudança mostra que a formação de Israel sempre esteve ligada ao agir divino, e não às capacidades humanas. O pacto da circuncisão selou de forma física e espiritual a aliança entre Deus e Abraão. Esse sinal, transmitido de geração em geração, marcava o povo como pertencente ao Senhor. Não era apenas um rito externo, mas um lembrete permanente de que Israel era separado, consagrado e chamado para viver debaixo de um propósito eterno. Esse pacto acompanharia os descendentes de Abraão em todas as fases da história, desde a escravidão no Egito até o retorno à sua terra após séculos de dispersão. A marca visível refletia uma realidade invisível: a identidade de Israel como povo da aliança. A promessa que Deus fez a Abraão incluía também algo que ultrapassava a própria nação judaica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso significa que Israel não nasceu para ser um povo fechado em si mesmo, mas um ponto de luz para todas as nações. A origem do povo judeu, portanto, não é exclusivista, mas missionária. Através deles, Deus revelaria seus caminhos, suas leis, seus profetas e, finalmente, o Messias. Desde o início, o propósito era global. A paz, a redenção e o conhecimento de Deus fluiria ao mundo a partir do pacto iniciado com Abraão. Quando Isaac nasce mesmo contra toda a lógica humana, Deus deixa claro que a existência desse povo seria marcada pelo sobrenatural. A esterilidade de Sara não era um obstáculo para o cumprimento da promessa, mas uma oportunidade para Deus mostrar que Israel não seria fruto da força humana. O povo judeu nasce como milagre, cresce como milagre e sobrevive como milagre. Isaac representa o início físico da promessa, mas também o testemunho de que o que Deus estabelece, Ele próprio sustenta. Jacó, neto de Abraão, seria a continuidade dessa linhagem de promessa. E quando Deus muda seu nome para Israel, Ele não está apenas transformando o indivíduo, mas fundando uma nação inteira. O nome Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. E isso descreve perfeitamente a trajetória do povo judeu ao longo da história. Perseguições, dispersões
e guerras tentaram destruí-los, mas a promessa divina permaneceu intacta. A origem desse povo é tão profundamente espiritual que nem impérios, nem exércitos, nem séculos de exílio puderam apagá-los da história. Toda a formação do povo judeu está ligada diretamente à aliança de Deus com Abraão. Desde as 12 tribos que nasceram dos filhos de Jacó, até a libertação do Egito, a conquista de Canaã e o estabelecimento de Israel como nação. Tudo foi guiado por promessas feitas muito antes de qualquer pessoa ter visto um mapa, um trono ou uma cidade. Entender essa origem é compreender que Israel não é uma construção humana, mas um projeto divino. A Bíblia apresenta essa história não como uma sequência de acontecimentos políticos, mas como o cumprimento progressivo de um pacto eterno. A origem do povo judeu segundo a Bíblia, portanto, é uma narrativa que não pode ser analisada apenas com olhos históricos. Ela precisa ser entendida como um movimento espiritual, o chamado, a promessa, a terra, a aliança. Os milagres e a missão apontam para um povo criado para carregar o nome de Deus entre as nações. O início de Israel revela algo profundo, que Deus não faz promessas limitadas pelo tempo, e que tudo o que Ele estabelece permanece, atravessa gerações e resiste às circunstâncias. Assim, a formação do povo judeu se torna o maior testemunho vivo de que Deus cumpre o que promete. Quando o povo de Israel começa a se desenvolver dentro do Egito, percebemos algo extraordinário. Mesmo longe da terra prometida, eles continuaram crescendo, prosperando e se multiplicando. O Egito não era seu destino final, mas se tornou o ventre que acelerou o desenvolvimento da promessa. A escravidão, embora dolorosa, não anulou o plano de Deus. Pelo contrário, fortaleceu ainda mais a identidade daquele povo. A pressão externa fez nascer uma resistência interna que seria essencial para sua história futura. Israel estava sendo moldado, mesmo nos momentos em que parecia estar sendo destruído. A opressão imposta pelo faraó não impediu que Deus observasse cada detalhe. Ele ouviu o clamor do povo, ouviu suas dores e suas lágrimas e decidiu intervir. E quando Deus entra na história, Ele não entra timidamente. Ele entra com sinais, com juízo, com poder e com redenção. O chamado de Moisés se torna o ponto de virada, não apenas para Israel, mas para toda a narrativa espiritual da humanidade. A libertação do Egito não é apenas uma história antiga. Ela demonstra que a origem do povo judeu é marcada por uma mão divina, que atua mesmo quando a situação parece impossível. O Êxodo representa mais do que uma fuga da escravidão. Ele simboliza o nascimento de Israel como nação diante dos olhos do mundo. Deus não escolheu libertá-los em segredo. Ele fez questão que todas as nações vissem sua força, seu poder e sua fidelidade. As pragas, o mar se abrindo, o maná caindo do céu. Tudo isso servia como testemunho de que Israel não era um povo comum, mas um povo protegido e guiado pelo próprio Criador. A cada milagre, Deus reafirmava: vocês são meu povo, e eu sou o seu Deus. A origem de Israel é inseparável da intervenção sobrenatural de Deus. No Monte Sinai, Deus entrega não apenas mandamentos, mas a base espiritual e moral desse povo. A lei não era um peso, mas um manual de identidade. Era o que os separaria de todas as outras nações, dando-lhes direção, propósito e entendimento de quem Deus é. Israel recebeu instruções sobre justiça, misericórdia, santidade e adoração. Foi ali, no meio do deserto, que Deus transformou uma multidão de ex-escravos em uma comunidade com valores, princípios e fundamentos espirituais. A origem do povo judeu é também a origem da revelação divina que influenciou todo o mundo. A jornada pelo deserto se tornou um laboratório espiritual, onde Israel aprendeu a depender totalmente de Deus. Eles não tinham água sem que Deus provesse. Não tinham comida
sem que Deus enviasse. Não tinham direção sem que Deus os guiasse com a coluna de fogo e a nuvem. E mesmo quando mostravam ingratidão e rebeldia, Deus permanecia fiel. Esse período mostra que a formação do povo judeu não se baseia na perfeição humana, mas na fidelidade divina. Cada prova no deserto servia para moldar o caráter da nação. O deserto, para Israel, não foi derrota menos, foi preparação. A conquista de Canaã marcou o cumprimento visível de uma promessa feita séculos antes. Josué liderou o povo com coragem, mas não pela força do próprio braço. As muralhas que caíram, as batalhas vencidas e o território conquistado não foram resultados humanos, mas confirmações de que Deus estava com eles. A terra prometida era mais do que um lugar. Era o símbolo de que Israel estava entrando na herança que lhe pertencia desde Abraão. A origem desse povo está ligada à fidelidade de Deus em cumprir cada detalhe daquilo que ele prometeu, independentemente do tempo que leve. Com o estabelecimento de Israel na terra, a nação começou a viver um novo capítulo de sua história. As tribos se organizaram, os juízes surgiram e a identidade nacional começou a se consolidar. O ciclo constante de queda e restauração revela que, embora o povo falhasse repetidamente, Deus nunca desistiu deles. Ele levantava libertadores, profetas e líderes para trazer-los de volta ao caminho. É impossível entender a origem do povo judeu sem compreender também o coração de Deus, que corrige, disciplina, restaura e nunca abandona sua aliança. Israel se tornava pouco a pouco um povo que aprendia com suas próprias dores. A monarquia surge como uma nova fase na formação de Israel. Saul, Davi e Salomão representam não apenas figuras históricas, mas pilares espirituais da identidade nacional. Davi, especialmente, demonstra a profundidade dessa conexão. Mesmo com falhas, ele era um homem segundo o coração de Deus, e foi através dele que a promessa messiânica ganhou forma. O trono de Davi se tornou símbolo de uma esperança futura: o surgimento do Messias. A origem do povo judeu sempre apontou para esse momento, menos a vinda daquele que seria o cumprimento final de todas as promessas. A construção do templo por Salomão marcou um ponto de grande relevância espiritual. Ali, o povo podia adorar, sacrificar e buscar a presença de Deus de forma centralizada. O templo era o coração pulsante de Israel, a prova de que Deus habitava no meio deles. Era o lugar onde céu e terra pareciam se tocar. Isso reforça a ideia de que a origem do povo judeu não é cultural, e sim espiritual. Tudo o que Israel vivia estava profundamente conectado à presença divina. Sem Deus, eles não tinham identidade. Com Deus, eles tinham propósito, direção e futuro. Com o passar dos anos, Israel enfrentaria divisões internas, invasões, destruição e exílios. Mas mesmo assim, nunca deixaria de existir. A promessa feita a Abraão permanecia atuando por trás das circunstâncias, sustentando o povo, mesmo quando tudo parecia perdido. A origem do povo judeu não é uma história linear de glória, mas uma história marcada por quedas, recomeços e milagres. Essa trajetória explica por que até hoje Israel continua sendo uma nação que desafia as estatísticas, resiste às tentativas de destruição e permanece como testemunho vivo de que Deus cumpre exatamente o que promete, mesmo quando os homens tentam impedir. Quando o reino de Israel se divide entre norte e sul, percebemos mais uma vez que a fidelidade de Deus não depende da estabilidade política da nação. Mesmo em meio a disputas, reis corruptos e crises espirituais, ele continuava enviando profetas para divertir, instruir e restaurar o povo. A origem do povo judeu está profundamente ligada à voz profética, porque os profetas eram como a bússola divina, apontando para o caminho certo. Isaías, Jeremias, Amós, Oséias e tantos outros não surgiram por acaso. Eles foram levantados para lembrar Israel de que a aliança ainda estava de pé e que Deus
não havia desistido deles. Mesmo quando eles se afastavam repetidas vezes, a invasão da Síria ao Reino do Norte e o cativeiro babilônico ao Reino do Sul foram momentos traumáticos, mas também reveladores. Deus permitiu que a nação colhesse as consequências de sua idolatria, mas nunca permitiu que fosse destruída por completo. Mesmo em cativeiro, a identidade judaica permaneceu viva. Os hebreus continuaram orando, guardando tradições, ensinando seus filhos e esperando o cumprimento da promessa. A origem desse povo é marcada pela resiliência espiritual. Mesmo longe de sua terra, eles nunca perderam a esperança. E é exatamente essa esperança que sustentaria Israel ao longo de todos os seus exílios. Durante o exílio na Babilônia, Deus levantou homens como Daniel, um exemplo vivo de fidelidade em terras estrangeiras. Daniel, mesmo cercado por um império que exaltava outros deuses, manteve sua fé, orou voltado para Jerusalém e jamais comprometeu sua identidade. A história dele demonstra que o povo judeu não depende de geografia para existir. Depende da aliança. Foi no exílio que muitas das maiores revelações proféticas foram dadas, incluindo visões sobre reinos futuros e sobre o Messias que viria. O povo judeu carregava dentro de si uma promessa tão poderosa que nem mesmo o império mais dominante da época conseguiu apagar. Quando Ciro, rei da Pérsia, decretou o retorno dos judeus à sua terra, ocorreu um dos episódios mais extraordinários da história. Deus estava movendo o coração de um rei estrangeiro para cumprir uma palavra profética anunciada décadas antes. Esse retorno não foi apenas uma restauração política, mas uma restauração espiritual. O povo voltou para reconstruir não apenas sua cidade, mas sua identidade. Jerusalém voltava a ser o centro da vida espiritual, e o templo seria erguido novamente. A fidelidade de Deus se manifestava de maneira tão clara que muitos entenderam que a mão do Senhor jamais havia se afastado de Israel, mesmo nos momentos mais sombrios. A reconstrução do templo nos dias de Esdras e Neemias simbolizou uma nova fase da promessa. Era como se Deus estivesse dizendo ao povo: vocês caíram, mas eu continuo com vocês. A cidade enfrentou oposição, ataques, ameaças, e ainda assim, a obra continuou. Cada pedra colocada no muro de Jerusalém, cada porta levantada e cada altar reconstruído representava a restauração de uma história que o inferno tentou interromper inúmeras vezes. A origem do povo judeu carrega essa marca. Não importa quantas vezes tentem destruí-los, Deus sempre prepara um caminho para sua restauração. O renascimento de Jerusalém, após o exílio, é prova disso. O período entre o Antigo e o Novo Testamento, muitas vezes chamado de período intertestamentário, também teve grande influência na formação da identidade judaica. Mesmo sem profetas ativos por cerca de 400 anos, Israel não se apagou. Eles preservaram a lei, fortaleceram a sinagoga como centro de ensino e mantiveram viva a expectativa do Messias. Em meio ao domínio de impérios como o persa, o grego e o romano, o povo judeu continuou se destacando como uma nação diferente, separada, marcada por um chamado eterno. Esse silêncio profético não foi ausência de Deus, mas preparação para o momento mais importante da história. Foi nesse contexto que Jesus nasceu, cumprindo todas as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e Davi. O Messias não surgiu de um império estrangeiro, não nasceu em um palácio romano, nem foi fruto de uma cultura alheia. Ele veio exatamente da linhagem de Israel, cumprindo cada detalhe da profecia. Isso demonstra que a origem do povo judeu não apenas aponta para o Messias, ela depende dele. Jesus é o ápice da promessa feita a Abraão, a prova definitiva de que Deus guia a história com precisão. A vinda de Jesus através do povo judeu é o maior testemunho da fidelidade de Deus, demonstrando que ele cumpre sua palavra, mesmo depois de milhares de anos. A vida, morte e ressurreição de Jesus tornaram ainda mais evidente o propósito para o qual
Israel havia sido formado. O Messias veio primeiro para os judeus, cumprindo a aliança e revelando o reino de Deus ao mundo. E mesmo que muitos não o tenham reconhecido naquele momento, a promessa continuou viva. A existência do povo judeu, após a crucificação e ressurreição de Cristo, é mais uma prova da força da aliança. Mesmo após dispersões, perseguições e tragédias, Israel continua existindo porque sua origem não é humana, menos é divina. O Messias era a prova viva de que Deus estava guiando tudo o tempo todo. Com a destruição do templo no ano 70 DC, código e a dispersão dos judeus por diversos países, muitos acreditavam que Israel deixaria de existir. Mas eles esqueceram de uma coisa: quando Deus estabelece uma aliança, nada pode anulá-la. Mesmo espalhados pelo mundo, os judeus preservaram sua identidade, suas tradições, sua fé e sua esperança. Eles esperavam pela restauração, pela volta à terra, pelo cumprimento completo das promessas. O simples fato de que o povo judeu atravessou séculos de perseguições e continuou vivo é uma das maiores evidências de que sua existência é sustentada pelo próprio Deus. A origem desse povo é sustentada por um pacto eterno que nem o tempo, nem o sofrimento puderam apagar. E assim, ao olharmos para a história desse povo, desde Abraão até os dias de Jesus, e além compreendemos que a origem do povo judeu não é apenas um capítulo inicial da Bíblia, menos é o fio que costura toda a revelação divina. Israel não foi criado por acaso, não foi formado por conveniência e não se manteve pela força humana. Ele foi estabelecido pela palavra de Deus, sustentado pela fidelidade divina e preservado por um propósito que continua ecoando através das gerações. A história de Israel não é apenas antiga, ela continua sendo escrita hoje, diante dos nossos olhos, do mesmo jeito que Deus prometeu desde o começo. O que poucos percebem é que, enquanto Israel caminhava por desertos e atravessava séculos de perseguição, Deus continuava costurando sua história em silêncio, como quem tece um manto invisível de propósito, através das gerações. Nada do que aconteceu com aquele povo foi aleatório. Cada guerra, cada dispersão, cada retorno, cada reconstrução, fazia parte de uma promessa que jamais expirou. Quando olhamos para as nações ao redor, desaparecendo ao longo do tempo, percebemos algo assustador e ao mesmo tempo glorioso. Israel permaneceu, não porque era forte, mas porque era guardado. Não porque merecia, mas porque Deus já havia escrito seu futuro antes da fundação do mundo. E é aqui que a história fica ainda mais profunda, porque não estamos falando apenas de geopolítica, mas de espiritualidade em sua forma mais pura. Cada vez que o mundo tenta apagar Israel, é como se tentasse apagar o próprio dedo de Deus impresso na história humana. E isso explica por que existe tanta resistência, tanta guerra, tanta tensão ao redor daquela faixa de terra, aparentemente insignificante. Não é sobre território, não é sobre riqueza, não é sobre poder militar, é sobre território espiritual, é sobre o cumprimento de profecias que atravessam milhares de anos. É sobre a fidelidade de um Deus que não muda, mesmo quando tudo ao redor muda. Quando os impérios surgiram para esmagar Israel, eles não entenderam que estavam lutando contra algo muito maior do que exércitos humanos. Faraó, Nabucodonosor, Império Romano, cada força que se levantou contra eles estava, na verdade, se levantando contra a promessa que Deus havia feito a Abraão. E essa promessa ecoa até hoje, como um trovão espiritual que atravessa séculos. A existência contínua do povo judeu é um testemunho vivo de que Deus não só fala, Ele cumpre. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando o mundo duvida, mesmo quando a história tenta apagar, Deus sustenta aquilo que Ele mesmo estabeleceu. E quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para confirmar e não negar a aliança feita com aquele povo. Ele nasceu judeu, viveu como judeu,
e cumpriu as profecias que somente poderiam ser cumpridas dentro daquela linhagem. Isso mostra que Deus trabalha com continuidade, não com improviso. Ele não começa nada que não pretenda terminar. A vida de Jesus foi o elo perfeito entre a promessa e a redenção, entre Abraão e a cruz, entre Israel e as nações. O Messias veio como a prova máxima de que a história de Israel nunca foi apenas sobre eles, mas sobre o plano de redenção para toda a humanidade. Mas mesmo depois da vinda de Jesus, Israel continuou vivendo batalhas que pareciam desumanas. Guerras, destruições, expulsões e até tentativas de extermínio marcaram séculos de dor. Porém, mesmo nos vales mais escuros, Deus preservou aquele povo como quem protege algo sagrado. Se você olhar para o mapa do mundo, é quase absurdo ver como uma nação tão pequena se tornou o centro de discussões globais, de tensões políticas, de disputas espirituais. Mas nada disso é coincidência. O mundo inteiro reage à existência de Israel, porque o mundo inteiro reage às promessas de Deus, ainda que sem perceber. E talvez a parte mais impressionante dessa jornada seja o retorno do povo à sua terra depois de quase 2000 anos dispersos. Isso nunca aconteceu com nenhum outro povo na história. Nunca. Um povo exilado por séculos, espalhado por continentes, falando línguas diferentes, vivendo culturas diferentes, mas retornando à mesma terra, à mesma identidade, ao mesmo nome. Isso é mais do que história. Isso é profecia. Deus havia prometido que os reuniria novamente. E Ele o fez diante dos olhos do mundo moderno. Israel voltou a existir como nação, não por forças políticas, mas pela força da aliança divina. E quando você entende isso, algo dentro de você muda. Você começa a perceber que Deus não é limitado pelo tempo, pela lógica, pela geografia ou pela política. Ele cumpre sua palavra na hora exata, no modo exato, mesmo quando tudo parece contrário. E isso deveria acender algo no seu espírito. Porque se Deus cumpre uma promessa feita há quase 4000 anos, Ele certamente cumpre aquilo que falou sobre a sua vida. Ele não esqueceu. Ele não perdeu o controle. Ele não mudou de ideia. O mesmo Deus que preservou Israel, preserva o que Ele prometeu a você. E enquanto o mundo continua olhando para Israel como um ponto de conflito, Deus olha para aquela terra como o palco onde Ele decidiu revelar seu plano. Cada movimento naquela região carrega significado espiritual, mesmo quando as notícias tratam apenas como política ou guerra. Deus está alinhando nações, ajustando tempos, despertando profecias, preparando algo maior do que qualquer pessoa pode imaginar. Israel não é apenas um país, é um relógio profético, e cada tic-tac anuncia que Deus está prestes a mover algo no mundo espiritual. E talvez o motivo de você estar lendo isso agora seja exatamente esse. Deus quer te lembrar que Ele ainda age na história. Ele ainda cumpre promessas. Ele ainda guarda alianças. Ele ainda move céus e terra para cumprir aquilo que determinou. E se Ele faz isso com nações inteiras, Ele pode fazer com você. Não importa o quão impossível pareça. Não importa quanto tempo você espera. Não importa se tudo ao redor diz que não vai acontecer. Se Deus prometeu, está garantido. Sua história ainda está sendo escrita, assim como a história de Israel ainda está sendo revelada diante de nossos olhos. E assim como Israel caminhou por desertos, talvez você esteja passando por um deserto agora. Mas assim como aquele povo não foi abandonado, você também não será. Deus guia, sustenta, protege, corrige e restaura. Ele não falha com aquilo que ama. Ele não quebra alianças. Ele não desiste de propósitos. E assim como Israel renasceu das cinzas, Deus pode fazer você renascer de situações que pareciam definitivas. A fidelidade dele não muda. E se há algo que a história do povo judeu prova, é que quando Deus determina um destino, nenhum vento, nenhuma guerra e nenhuma força das trevas pode impedir. À medida que a história do povo judeu continua avançando,
uma verdade se torna impossível de ignorar. A mão de Deus sempre esteve presente, mesmo quando parecia invisível. Há momentos em que Israel caminhou por caminhos de completa escuridão, enfrentando ameaças que pareciam destinadas a destruí-los por completo. Ainda assim, sobreviveram, e não apenas sobreviveram, mas prosperaram em lugares onde ninguém acreditava que seria possível. Isso revela algo sobre o caráter de Deus. Ele não protege apenas, ele capacita, ele sustenta, ele fortalece aquilo que ele mesmo chamou para existir. Israel é o reflexo mais evidente disso, um lembrete vivo de que Deus não abandona os seus. E se observarmos com atenção, perceberemos que cada ciclo de queda e restauração em Israel aponta para um padrão espiritual que se repete também na vida de qualquer pessoa que caminha em aliança com Deus. Eles caíam, mas Deus os levantava. Eles se afastavam, mas Deus os chamava de volta. Eles sofriam, mas Deus os restaurava. Isso mostra algo profundo. Não é a perfeição que mantém alguém firme diante de Deus, mas a aliança, a presença dele não depende de mérito humano, mas da fidelidade divina. O mesmo Deus que caminhou com Israel pelos vales mais sombrios, caminha também com aqueles que o buscam hoje. E mesmo quando o povo foi espalhado pelas nações, carregando a dor do exílio e o peso de séculos de perseguição, algo extraordinário acontecia em silêncio. Eles nunca perderam sua identidade. Eles nunca deixaram de ser quem eram. Em terras estrangeiras, em culturas estranhas, sob pressão constante, para se dissolverem no meio dos povos. Eles permaneceram intactos, como um milagre sociológico e espiritual. Isso é algo que nenhuma explicação puramente humana consegue sustentar. É como se uma mão invisível os envolvesse, protegendo aquilo que Deus havia selado como eterno. Foram perseguidos, mas não apagados. Foram feridos, mas não destruídos. E esse fenômeno de preservação não é apenas um detalhe da história, é uma das provas mais fortes de que Deus continua ativo na trajetória humana. A fidelidade dele não se limita ao passado remoto. Ela se manifesta ao longo dos séculos, atravessa fronteiras, desafia impérios e se mantém firme, mesmo quando o mundo muda completamente ao redor. Deus sustenta o que ele determina. E a existência contínua de Israel é um testemunho evidente disso. Cada geração que tenta destruí-los falha, e essa repetição ao longo da história não é coincidência, mas sinal. Um sinal de que Deus está cumprindo algo que ele mesmo decretou. E quando olhamos para o retorno do povo judeu à sua terra, após quase 2000 anos, percebemos o quanto os planos de Deus são mais elevados do que qualquer expectativa humana. A restauração de Israel em 1948 não foi fruto apenas de política ou diplomacia. Foi cumprimento profético diante dos olhos do mundo moderno. Um povo que estava disperso, machucado, quase destruído, voltou a florescer no mesmo solo que Deus havia prometido a Abraão. É como se a história tivesse dado uma volta inteira, apenas para mostrar que Deus sempre permanece fiel às suas palavras. Aquilo que muitos chamariam de impossível, Deus chamou de inevitável. E mesmo depois de tudo isso, Israel continua sendo o centro de conflitos, disputas e tensões globais. Mas isso não deveria surpreender ninguém que entende o cenário espiritual por trás dessa história. Israel não é apenas um país comum, é um indicador profético, um termômetro da história, um relógio que aponta para o cumprimento dos tempos determinados por Deus. Cada movimento político, cada guerra, cada tratado, cada ameaça, é na verdade parte de um processo maior que se desenrola nos bastidores do mundo espiritual. Deus está alinhando nações, despertando corações, preparando a terra e preparando o mundo para o que está por vir. E quando Jesus disse que haveria sinais no fim dos tempos, muitos deles estavam diretamente relacionados a Israel. Ele sabia que aquela pequena nação seria o palco principal, onde a história espiritual da humanidade se revelaria. Isso significa que todos os acontecimentos que vemos hoje, tensões, alianças, confrontos,
não são apenas notícias, mas sinais. Sinais de que Deus ainda está escrevendo, ainda está movendo, ainda está cumprindo. Nada ali é por acaso, nada ali é trivial. Cada detalhe carrega peso espiritual, porque Israel é, e sempre foi, o ponto onde o céu toca a terra. E se tudo isso é verdade, e é, então há algo que Deus quer que você entenda profundamente. Assim como Ele cumpre o que promete para uma nação inteira, Ele cumpre o que promete para indivíduos. Deus não é seletivo em sua fidelidade. Ele protege apenas Israel. Ele protege todo aquele que caminha sob sua promessa. A história de Israel é um espelho que te mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode restaurar. Mesmo quando parece tarde demais, Deus pode reverter. Mesmo quando o cenário parece irreversível, Deus pode surpreender. A fidelidade dele não tem prazo de validade. E talvez você esteja vivendo algo agora que parece distante de qualquer esperança. Talvez esteja tentando entender por que certas coisas aconteceram, por que portas se fecharam, por que caminhos foram interrompidos. Mas lembre-se, a história de Israel só faz sentido quando vista de longe, não no meio da dor. Da mesma forma, sua história também está sendo escrita por Deus. Mesmo quando você não entende o capítulo atual, há promessas sobre a sua vida que ainda estão sendo cumpridas. E se Deus sustentou Israel por milhares de anos, Ele certamente sustentará você. Ele não começou algo em sua vida para abandonar no meio do caminho. E assim como Israel passou por desertos antes de alcançar a promessa, talvez você também esteja atravessando um deserto. Mas o deserto não é o fim. É o processo. É o ambiente onde Deus se revela, onde Ele transforma, onde Ele fortalece. E quando você finalmente cruzar essa fase, perceberá que tudo fazia parte de um plano maior. A história de Israel não é apenas sobre eles. É sobre o caráter de Deus. E a história que Deus está escrevendo em você segue o mesmo padrão: fidelidade, propósito e destino. Ele nunca falha com aquilo que promete. E Ele não vai falhar com você. Ao observarmos a jornada de Israel ao longo dos séculos, percebemos que nada na história desse povo acontece de forma aleatória. Cada acontecimento, cada vitória, cada derrota, cada dispersão e cada retorno está entrelaçado em um plano muito maior do que os olhos humanos podem compreender. Deus não apenas chamou Abraão, Ele deu forma a uma nação que se tornaria um testemunho vivo da sua soberania. Mesmo quando o mundo tentava destruir Israel, Deus transformava cada investida em um lembrete de que sua promessa era inabalável. É como se cada capítulo da história judaica estivesse marcado com a assinatura do próprio Deus, revelando que Ele nunca perdeu o controle por um único instante. E essa história não se limita ao passado distante. Ela continua viva, pulsante, ativa, moldando até hoje o cenário espiritual do mundo. A existência de Israel, apesar de todas as tentativas de apagá-los da história, é por si só um milagre que transcende lógica, política ou sociologia. Não há outro povo que tenha sido espalhado por tantas nações, por tanto tempo, e, ainda assim, tenha retornado ao mesmo lugar, com a mesma identidade, a mesma língua e a mesma fé. Isso não é apenas resiliência humana, menos é preservação divina. É Deus mostrando que aquilo que Ele escolhe, Ele sustenta. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aquilo que Ele inicia, Ele conclui. E quando os profetas anunciaram que Israel seria disperso e depois reunido novamente, muitos consideraram isso impossível. Mas Deus não trabalha com possibilidades humanas. Ele trabalha com a sua própria palavra. E quando Ele declara algo, nenhuma força da história pode impedir. O retorno moderno do povo judeu à sua terra não foi apenas um evento histórico. Foi um cumprimento literal de palavras proféticas declaradas séculos antes. É como se Deus tivesse escrito um roteiro detalhado
e estivesse cumprindo cada linha diante dos olhos do mundo. Nada disso é coincidência. Nada disso é apenas política. É o mover de Deus na história humana. E se o retorno de Israel é uma prova de que Deus cumpre o que promete, também é um alerta para que o mundo desperte espiritualmente. Porque cada vez que Israel se torna centro das atenções, algo no mundo espiritual está se movimentando. Guerras, alianças, conflitos, acordos, tudo isso indica que o relógio profético está avançando. Israel é como um sismógrafo espiritual. Quando algo acontece lá, significa que algo profundo está acontecendo no mundo invisível. Não é apenas geopolítica. É profecia. É cumprimento. É a mão de Deus alinhando eventos para revelar o próximo capítulo da história. E dentro dessa narrativa, há algo que muitas pessoas não percebem. Deus não apenas preservou Israel fisicamente, ele preservou a fé, a memória e a promessa que fluem através desse povo. Os judeus carregam consigo não apenas uma história, mas uma missão. Eles foram chamados para revelar ao mundo a existência de um Deus que é real, que age, que intervém e que não falha. E mesmo em meio a sofrimentos inimagináveis, eles mantiveram viva essa missão. Eles continuaram sendo o povo que guarda a aliança, mesmo quando tudo ao redor sugeria que seria mais fácil abandoná-la. Isso é fidelidade que ultrapassa gerações. E quando pensamos no papel de Israel, no plano de Deus, percebemos que essa nação é a ponte entre o antigo e o novo, entre a promessa e o cumprimento, entre a sombra e a realidade. Foi através deles que vieram os profetas. Foi através deles que veio a lei. Foi através deles que veio o templo. E finalmente, foi através deles que veio o Messias, o maior presente que Deus deu à humanidade. Jesus não surgiu por acaso. Ele veio como a culminação de tudo o que Israel representava. Ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E mesmo com essa revelação tão grandiosa, Israel continua sendo o centro da atenção espiritual do mundo. Não importa quanto tempo passe, não importa quantos impérios se levantem ou caiam, a Terra Prometida continua sendo o ponto onde a história espiritual se concentra. Cada passo, cada conflito, cada decreto envolvendo Israel é um capítulo de um livro que Deus começou a escrever milhares de anos atrás. E esse livro ainda não terminou. Estamos vivendo partes das páginas finais. E Israel continua sendo o sinal que indica o andamento da história profética da humanidade. E talvez você se pergunte, por que isso tem tanta importância para mim? A resposta é simples, mas profunda. Porque a fidelidade de Deus com Israel é a maior prova de que ele será fiel com você também. Assim como ele não permitiu que esse povo fosse destruído, ele também não permitirá que as promessas sobre a sua vida se percam. Assim como ele trouxe Israel de volta do exílio, ele também pode te trazer de volta de qualquer lugar onde você se perdeu. Assim como ele levantou Israel das cinzas, ele também pode te levantar. A história deles é um espelho da ação de Deus na vida de todos aqueles que o buscam. E quando você entende isso, seu coração muda. Você percebe que Deus não é indiferente à dor, ao sofrimento ou às lutas. O mesmo Deus que preservou um povo inteiro está pronto para preservar você. E se ele sustentou Israel por milênios, ele pode sustentar sua vida por toda uma eternidade. Nada que Deus promete volta vazio. A história, o passado e o presente do povo judeu provam isso. Eles existem como testemunho de que Deus é fiel. E você também existe como prova de que Deus ainda está agindo, ainda está movendo, ainda está conduzindo sua vida para o propósito que ele já escreveu para você. Você precisa ouvir isso. A história do povo judeu não é sobre perfeição, é sobre aliança. Eles erraram, caíram, sofreram, foram dispersos, mas nunca deixaram de existir, porque Deus disse: você será meu povo. E quando Deus diz algo, nem reinos, nem impérios, nem guerras, nem o próprio inferno pode impedir. Isso pode mudar sua vida.
Se Deus manteve sua aliança com o povo inteiro por milhares de anos apesar de tudo, o que te faz pensar que Ele não vai cumprir o que prometeu para você? Essa história não é apenas sobre Israel. É sobre fidelidade. É sobre propósito. É sobre destino. E é sobre um Deus que não falha. A origem do povo judeu, segundo a Bíblia, não é apenas uma narrativa antiga. É a prova viva de que Deus age na história, de que Ele cumpre promessas, de que nada é coincidência. Se Israel existe, se aquela terra voltou para as mãos deles, depois de 2000 anos, se a profecia continua acontecendo diante dos nossos olhos, então Deus está falando. Deus está agindo, e Ele quer que você desperte espiritualmente para isso. Você não assistiu esse vídeo por acaso. Há um propósito nisso. Algo dentro de você foi tocado, e essa é a evidência de que Deus está trabalhando na sua vida. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda a palavra a alcançar ainda mais pessoas. E não sai ainda menos porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.